Bom, ou então, como a gente já viu, né, nos temas anteriores, antes da P1, a gente viu que quando tínhamos uma função de uma variável, né, esse limite aqui, quando era que ele existia? Ele existia quando os limites laterais existiam, né? A gente pensava naquele número A, e se a gente fazia o limite quando aquele x ia pela esquerda de A ou ia pela direita de A, né? Então, a gente diz que esse limite existia, né? Ou seja, a gente tinha que x ia pela direita de A, a gente escreve assim, né? Pela direita de A, e tínhamos que esse limite era igual a ele. E o limite, quando a gente fazia que x vai para A pela esquerda, né? Dessa função, se esses dois, né? Esses dois limites eram iguais, então esse limite aqui existia, tá bom? Essa é a noção do limite quando estávamos em uma variável real, tá? Agora, vamos a pensar na mesma situação, só que agora estamos com uma função de duas variáveis, tá? E agora, observem aqui, né? Agora já não estamos com um ponto, agora estamos com, né, um ponto no plano. Então, como é essa situação? Estamos assim, estamos aqui, com x e aqui y. E a B vai ser um pontinho, né, do plano, um ponto do plano A, B. Obviamente, aqui temos nossas coordenadas, uma coordenada A e outra aqui, coordenada B. Bom, então, quando que esse limite existe? Esse limite existe se a gente se aproximar desse ponto por qualquer trajetória. Se a gente vem por aqui, assim, né, ou se vemos por aqui ou por aqui, tá? Ou se a gente pode pensar uma coisa assim, bem louca, assim e assim. Tá? Em qualquer caminho, observem que aqui a gente tem infinitos caminhos para nos aproximar desse ponto A, B. Se esse número infinito de caminhos, né, em todos os casos, são iguais a esse número L, então a gente diz que esse limite existe. Observem que aqui, quando estamos com uma variável só, a gente precisava só dois caminhos, né? Pela esquerda e pela direita. Aqui agora precisamos, né, com infinitas trajetórias. Também pela esquerda, pela direita, por em cima, por embaixo, né? Diagonais ou como vocês quiserem pensar. Se cada um desses caminhos faz com que esse limite seja igual, em cada caso, então a gente diz que esse limite existe, tá? Mas como calculamos essa classe de limites? Então, vou dar aqui uns exemplos. Né? Por exemplo, aqui estão pedindo calcular esse limite dessa função de duas variáveis. Primeiro que temos que ver quem que é o domínio dessa função. Então, lembremos que essa função aqui é o quê? É o quociente entre um polinômio e outro polinômio, né? E lembremos que o domínio de uma função quociente, né, é igual a... Desculpe, isso, o domínio, né? É igual aos pontos onde ela é contínua, né? Então, ela é contínua, observem, em todos os pontos de R2, exceto quando x é igual a y igual a zero, né? Então, vamos supor que essa função é a função f. F de x, y, né? Porque tem duas variáveis. E o domínio dessa função f, então, são quentes. São os pontinhos que estão no plano, né, em R2, tais que o quê? Tais que, observem aqui, precisamos que sejam diferentes de zero. Então, simplesmente x diferente de zero e y diferente de zero. Esse é o domínio da função. E observem que em cada ponto desse domínio, essa função é contínua, né? Com respeito a x e com respeito a y. Isso vamos ver daqui a pouco, a definição de continuidade. Bom, tá. Agora, então, como calculamos esses limites? Vamos a pensar outra coisa, né? O ponto em questão aqui é o ponto 0, 0, ou seja, a origem, né? Então, a gente está, na verdade, nessa situação. Estamos aqui no plano e estamos aqui no ponto 0, 0, tá? Então, a gente se quer aproximar desse ponto, né? Pode ser por aqui, pode ser por aqui, né? Pode ser aqui em cima, por embaixo, ou de forma diagonal, ou como quiser, né? Ou também dessa forma, assim. Tá? E temos que ver se esse limite, na verdade, existe. Quando esse limite não existe, se vocês tomam, por exemplo, esse caminho e obtêm um limite
diferente do que a gente obteve se a gente faz por esse outro caminho, então esse limite não existe. Então, observemos uma coisa aqui. O que acontece se a gente pensa que y é zero? Então, observem, a gente está nessa situação. Então, vou aqui apagar e escrever de novo. Estamos aqui na origem, né? Se y é zero, então a gente está aproximando por onde? Pelas laterais, né? Ou seja, estamos por aqui, a gente pode aproximar por aqui ou por aqui, né? Isso quando y é zero, né? Ou seja, em que não tem altura nem para cima nem para baixo. Então, estamos aqui nessa situação. Então, se y é zero, o que acontece? Então, esse limite vira como? Viraria dessa forma. O limite, quando, então, como y é zero, aqui a gente coloca x, y, né? Y é zero. Quando esse ponto vai para 0, 0. Observem que todos esses pontos aqui podem ser o que está aqui à esquerda de a origem ou à direita da origem, né? Isso quando y é zero, tá? E se y é zero, observem que aqui ficamos com x quadrado, né? No numerador, e no denominador ficamos com x quadrado também, né? Ou seja, esse limite é quanto? É 1, tá? Isso se a gente se aproxima ou pela esquerda ou pela direita. Em ambos os casos, esse limite vai dar 1. Bom, agora o que acontece se a gente pensa que x aqui, tenha esquecido, né? X diferente de zero. O que acontece se temos x igual a zero e y diferente de zero? Então, nesse caso, a gente se está aproximando como da origem. Ou por em cima, né? Ou por embaixo. Nesse caso. Então, aqui eu vou deixar aqui na azul, né? Obviamente, aqui, y igual a zero. E em vermelho, estamos com x igual a zero, né? Nós estamos ou aproximando por aqui ou por aqui embaixo, para a origem. Bom, então, nesse caso, o que obtemos aqui, esse limite vira como? Teríamos o limite quando, você vem aqui, x agora é zero, né? 0, y. Isso vai para 0, 0, né? E como aqui fica? Então, ficamos com menos y quadrado sobre y quadrado. E isso dá quanto? Isso dá menos 1. Observe, então, a gente obteve aqui dois caminhos que fazem que esse limite seja 1. E, por outro lado, temos dois caminhos que fazem que esse limite seja menos 1. Isso que quer dizer? Que esse limite não existe. Tá? Como a gente encontrou esses caminhos que não existem, que esses limites, né? Entre, comillas aqui, né? Laterais, então, não existe esse limite. Tá? Você vê que é bem parecido ao que tínhamos feito, só que aqui agora podemos vir por em cima ou por embaixo. Aqui a gente também poderia ter pensado o que acontece se x era igual a y. Isso quer dizer que a gente se estaria aproximando por onde? De forma diagonal, né? Opa. Aqui, dessa forma, né? Por quê? Porque isso é a equação dessa reta, né? É y igual a x. Então, se a gente pensa que y igual a x, então a gente está aproximando dessa forma. Ou por aqui, por esse lado, ou por esse lado, né? De forma diagonal. Tá? E nesse caso, se x fosse igual a y, esse limite como iria ficar? Deixa aqui. Se x é igual a y, então o limite ficaria x, né? Porque são iguais. E vão para o ponto 0, 0, né? E essa função é como? Se eles são iguais, os quadrados também vão ser iguais, né? Então, vamos ficar com 0 em cima, né? Sobre, então, como x é igual a y, aqui ficamos com a soma deles, né? Então, vai ser 2 vezes x ao quadrado. E observem que isso, 0 sobre algo, isso sempre vai ser 0, né? Então, isso aqui é 0. Bom, observem, a gente, então, o que tem feito? Dois caminhos que fazem que esse limite seja 1. Outros dois caminhos que fazem que esse limite, né, seja menos 1. E outro caminho, que foi essas diagonais, que fazem que esse limite seja 0.
Em cada caso, obtuvimos limites diferentes, né? Então, esse limite não existe. Basta com fazer os dois caminhos, tá? Esse aqui simplesmente era para ilustrar. Bom, vamos fazer outro exemplo. Esse aqui. Se a gente tem essa função f de xy igual a xy sobre x quadrado mais y quadrado, será que esse limite, né, quando xy vai para zero, existe? Então, observem que agora nosso ponto, né, é o mesmo. É a origem. Tá? E nosso ponto é 0, 0. Então, vamos já pensar o que acontece. Então, vamos escrever aqui. O limite quando xy vai para 0, 0 de nossa função xy sobre x quadrado mais y quadrado. O domínio dessa função, quem vai ser? O domínio dessa função, obviamente, observem que aqui, né, são os pontos que têm que ser diferentes de 0 a 0. Ou seja, x diferente de 0 e y diferente de 0. Então, aqui vocês podem escrever assim. Vou escrever como a gente tem feito no exemplo anterior, ou podem escrever. São todos os pontos do plano, tirando a origem. Nesses pontos, essa função está bem definida. Portanto, esse vai ser o domínio dessa função. Né? Tá? Bom, estou observando aqui, se a gente pensa que x é 0 ou y é 0, em ambos os casos o que acontece? Se x é 0 ou y é 0, então o limite dessa função, né? Vou escrever assim, de f de x y sempre vai ser 0, né? Porque aqui ficaríamos com 0 por um número, ou aqui, né? Um número por 0. Mas, se x é igual a 0 e y igual a 0 ao mesmo tempo, aí a gente obteria uma indeterminação, né? Aí não, a gente não poderia trabalhar. Outra coisa, se a gente aqui tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Aí vocês estariam pensando em derivar, né? Em aplicar L'Hopital. Mas observem que aqui temos duas variáveis, né? Então, quando a gente está com funções de duas variáveis, aí não podemos aplicar L'Hopital, porque teríamos que derivar com respeito a uma das variáveis, ou seja, com respeito a x ou com respeito a y, tá? Tem que essa função é uma função de duas variáveis agora. Tá? Então, aqui não podemos aplicar L'Hopital, tá? Bom, agora observemos uma coisa. Então, a gente se supor que x é 0 ou y é 0, em ambos os casos, temos que esse limite é 0. Ou seja, se a gente se aproxima por aqui, o limite é 0. E se a gente se aproxima por em cima ou por embaixo, então esse limite também vai ser 0. Bom, agora então vamos a pensar o que acontece se a gente se aproxima, né, pela diagonal. Por essa diagonal aqui. Ou seja, quando x ou y é igual a x. Nesse caso, o que acontecerá? Então, a gente reescreve esse limite, né? Então, aqui, se x é igual a y, o que acontecerá? Então, a gente tem que o limite, quando x e y vai para 0, 0, né? Então, se x é igual a y, então, lembramos da nossa função, aqui vamos a ficar com x quadrado, né? Aqui, esqueci, né? Aqui é x, porque x está sendo igual a y. Bom, então aqui vamos a ficar com x quadrado, embaixo vamos a ficar com x quadrado mais x quadrado, né? Ou seja, isso é o limite quando x vai para 0, 0, de x quadrado sobre 2x quadrado, né? Você vê que aqui, esses x quadrados, você pode cancelar, e vamos a ficar com o limite, né, do meio. Ou seja, isso vai ser quanto? 1/2. Tá? Então, observando, a gente obteve 2 caminhos, ou 4 caminhos, na verdade, esses 2 que estão em vermelho e esses 2 que estão em azul, 4 caminhos que fazem
que esse limite seja zero. Né? E por outro lado, se a gente vem por essa diagonal, ou seja, quando x é igual a y, obtuvimos que esse limite é 1/2. Então, como por um lado deu zero e por outro lado deu 1/2, então esse limite aqui não existe. Bom, então, portanto, o limite quando x, y vai para 0, 0, né, dessa função, não existe. Tá? Vamos ver o gráfico dessa situação, dessa função. Então, vamos por aqui. Então, deixa aqui. Tiramos. Então, nossa função é xy, né, sobre x quadrado mais y ao quadrado. Pronto. Então, essa aqui é a nossa função, né? Então, a gente se está aproximando pela origem, né? Observem aqui. Então, a gente se aproximou por essa linha vermelha. Nos aproximamos da origem por aqui, né? Pela esquerda e depois pela direita. E observem o que acontece. Quando a gente se aproxima, os valores dessa superfície, os valores dessa função vão para zero, né? Mesma coisa por aqui. A gente se aproxima e isso vai para onde? Vai para zero. Bom, mesma coisa se a gente se aproxima por essa linha aqui em verde. Se a gente se aproxima de zero, observem, chegamos onde? Porque o valor vai ser zero. Mesma coisa por esse lado. Tá? Isso quando y ou x são zero. Mas o que acontece se a gente se aproxima pela curva, né? Temos x igual a y. Na verdade, essa curva é essa aqui. É só simplesmente para ficar aqui. Pronto. Essa que está em preto, né? É quando x é igual a y, ou seja, né? essa reta aqui, né? X igual a y. O que acontece se a gente se aproxima por essa linha diagonal? Observem que aqui, né? Deixa eu colocar aqui o valor que sempre era o meio, né? Desculpa. Deixa eu colocar. Pronto. Observem, o valor dessa linha, né? São esses valores que estão aqui em cima. Então, quando a gente se aproxima por esse lado para zero, então, observem que então a gente está aproximando por aqui. Chegamos para esse valor, e esse valor é 1/2. Mesma coisa acontece se a gente se aproxima por esse lado. Se nos aproximamos por esse lado, a gente vê que as imagens vão indo mais perto do ponto 1/2. Tá? Observem, a gente obtuvo, então, esses caminhos em verde e em vermelho que vão para zero. E esse outro caminho que está em preto que vai para 1/2. Tá? Então, aí a gente diz que esses limites não existem. Bom, eu vou deixar aqui esse desenho lá. Para você depois ver. Deixa aqui do lado. Tá bom? Perguntas até aqui? Bom. Pronto, então agora vamos fazer outro exemplo onde o limite não existe. Tá? Então, por exemplo, aqui temos essa função. Será que esse limite existe? Então, observem aqui. A gente pode pensar nas mesmas situações, né? No caso que se x é zero, obviamente, observem aqui, se x é zero, essa função sempre vai ser zero. Então, daí a gente obtém que o limite, né? Vou escrever assim, é igual a zero. Bom, agora, se o limite, ou se a função y é zero, se a variável y é zero, então, observem o que acontece. O limite dessa função,
obviamente, também vai ser 0, né? Se x é 0, deu 0. E se y é 0, também obtemos que é 0, tá? Outra situação é se a gente pode pensar, né? Se x é igual a y, né? Então, nesse caso, o que acontece? O limite como fica? Vou escrever assim, né? Se são iguais. Então, aqui, ficamos com que isso vai ser se x é igual a y, né? Então, vamos a ficar com x ao cubo sobre... Aqui vai ser x quadrado mais x elevado o quê? Elevado a 4. É isso, né? E nesse caso, a gente vai ter que aqui, né? Podemos deixar em evidência um x quadrado em cima e embaixo, né? Vamos ver aqui, x quadrado. E depois que assim. Aqui embaixo, tá. Aqui ficamos x quadrado por x, né? E aqui embaixo, x quadrado, o fator de 1 mais x quadrado. Aqui deixa em evidência um x quadrado. Bom, você vê que esse aqui você pode cancelar com esse lá. Bom, e vamos a ficar com o quê? Com o limite, quando x vai para x, né? Vai para 0, 0, dx sobre 1 mais x quadrado. Obviamente, né? Quando x vai para 0, esse limite para onde vai? Isso vai para 0, né? Aqui vai para 0 e aqui vai para 0. Então, tudo isso vai para 0. Então, observem, aqui a gente tem esses três caminhos que fazem que esse limite vai para 0, né? Então, aqui, de novo, estamos fazendo. Aqui no caso, né? No carbono em azul. Se x é 0, então a gente se está aproximando por onde? Por em cima, dessa forma, ou por embaixo, né? Dessa forma. Isso se x é 0, né? E se y é 0, então, e porque a gente está aproximando pela esquerda ou pela direita. Tá? E se x é igual a y, então a gente já está aproximando pela diagonal, né? Essa diagonal aqui. E essa é y igual a x. E a gente está aproximando por aqui e por aqui. Em ambos, né? Aí quantos caminhos a gente tem? Temos 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 caminhos. E nesses 6 caminhos a gente está observando o quê? Que o limite é 0, 0 aqui e aqui também deu que é 0, né? Aí vocês poderiam pensar, não, então o limite existe e é 0. Mas o que acontece se a gente pensa em outros caminhos? Por exemplo, se a gente pensa no caminho, como que era? Nesse caminho aqui. Dessa forma. Ou esse outro caminho aqui. Ou seja, acho que vou colocar... deixar assim. Esse caminho vem dado por que equação? Vamos pensar que essa é a equação x igual a y quadrado. Ou seja, é uma parábola. Observem que se a gente se aproxima por essa parábola para 0, né? Temos esse caminho, ou podemos obter esse outro caminho. Tá? Então, vamos ver o que acontece com esse caminho, ou seja, quando x é igual a y quadrado. Então, esse vai ser outro caminho. Se x é igual a y quadrado, então como que vai ficar o limite? O limite vai ficar x, né? Aqui vamos obter que isso vai ser... isso. Mentira, isso aqui. X é y quadrado, né? E y é y. E esse está indo para onde? Para 0, 0. Bom, e aqui, então, como que vai ficar? Então, como x é igual a y quadrado, né? Então, aqui vamos ficar com o quê? Com y elevado a 4 em cima, né? E embaixo vamos ficar com o quê? X quadrado, né? Então, isso vai ser y elevado a 4 mais
Aqui temos y elevado a 4 também. Observen que aí, se calculamos, embaixo, vamos a ficar com 2y elevado a 4. E em cima, y elevado a 4. Então, esse limite vai dar 1/2. Tá? Então, observem, a gente calculou esses caminhos com essas 3 opções e, em esses 3 casos, a gente obtuvo 0. E, por outro lado, se a gente vem por esse outro caminho, ou seja, por esses caminhos aqui, dessa forma, obtuvimos esse outro limite. Então, daí, a gente tem o quê? Que não existe esse limite. Por quê? Porque tuvimos vários caminhos que dão 0 e outro caminho que deu 1/2. Precisamos que em qualquer caminho, sempre esse limite seja igual para satisfazer que aquele limite existe. Bom? Tá. Então, agora vamos a calcular um limite que existe. Tá? Bom, então, antes disso, vamos falar sobre as propriedades dos limites. As propriedades do limite em uma variável podem ser estendidas para essas funções que são de 2 variáveis. Tá bom? Então, essas propriedades, como as propriedades da suma, é a suma, o limite da suma é a suma dos limites. O limite do produto é o produto dos limites. E assim, para as outras propriedades. Então, todas aquelas propriedades que a gente tinha para limites de uma função de uma variável podem ser estendidas para funções de 2 variáveis. Tá bom? Além daquelas propriedades, a gente tem essas outras propriedades com limites quando temos 2 variáveis. Tá? Por exemplo, aqui, o limite quando x e y vai para AB, obviamente aqui x está indo para onde? Para A. E como y não está aparecendo, então ele não faz nenhum problema aí. Tá? Aqui acontece o contrário, Agora quem está indo, é o y, está indo para B. X está indo para A, mas ele não está aqui. Então não tem problema e esse limite vai ser B. Por quê? Porque y está indo para B, E outra propriedade que a gente já conhecia era que o limite de uma constante sempre vai ser aquela constante. Observem que x e y está indo para A, B, mas aqui não está aparecendo. Então, esse limite sempre vai ser C. Tá? E também aquelas propriedades que conhecíamos. Por exemplo, se a gente tem essa aqui. Temos uma função f, por exemplo, aqui, y, supondo que esse valor é f. E supondo que temos outro limite, x, y, desculpa, que vamos para a b, de uma função agora g, de x, y. Tá? Se isso vai para um m, tá? Aqui esse vai para L, esse vai para M. Bom, então, o que acontece com a suma? O limite de x, y, quando vai para A, B, da função f mais g. Isso aqui é olhar, de x, y. Isso vai ser igual a quem? Se esse limite f e esse limite de g existem, então a suma deles, obviamente, já como vocês já falam, isso vai dar, por um lado, esse limite, e por outro lado, vamos obter, isso vai ser mais o outro limite, que é esse aqui. Ou seja, a suma dos limites, desculpa, o limite da suma é a suma dos limites, tá bom? Ou seja, isso vai dar quanto? Vai dar L mais M. Tá? Isso é uma das propriedades que a gente lembra de quando a gente está calculando limites com funções de uma variável, Agora, para funções de 2 variáveis, também temos essa mesma propriedade. Também podemos ter essa propriedade, que o limite de f vezes g, seja o produto, Quando x e y vão para o ponto A, B. Então, se esses dois limites existem, então o produto, o limite do produto vai ser o quê? Vai ser o produto dos limites. Então, vou aqui escrever, simplesmente. Esse aqui. E aqui. Esse outro. Bom, isso aqui, produto. Então, isso pode ser ver dessa forma. Então, deixa aqui.
esse produto, né? Ele vai para lá. Isso. E esse produto aqui. Bom, ou seja, quanto dá isso? Esse limite aqui, obviamente, era L, né? E esse outro era N. Então, isso aqui, produto. Tá? Outra propriedade que a gente lembra era o quê? O limite quando tínhamos f sobre g. Né? Quando x e y vão para AB. Aqui vou escrever assim, x e y. Tá? Isso era o quê? Isso era fazer o quociente dos limites. Desde aí a gente precisa colocar uma condição para que aquele limite exista, né? Que o limite do denominador seja diferente de zero. Esse aqui, bom. Ou seja, o limite de um quociente é o quociente dos limites, né? Esse aqui igual a L sobre M, né? Desde que M seja diferente de zero. Bom, seja o limite esse aqui, né? De G, quando x e y vai para AB, esse limite seja diferente de zero. Tá bom? Aí outra propriedade que a gente tinha, né? Era o produto com uma constante. Então, todas as propriedades que a gente conhece dos limites também valem aqui, tá? Temos uma constante vezes uma função f. Tá? Isso é o mesmo que fazer a constante vezes aquele limite. Vou escrever aqui. df(x,y). Tá bom? Tá? Outra propriedade que também vale nesse caso é o teorema do confronto. O teorema de confronto. Lembram como que é o teorema de confronto? Então, vou escrever aqui, teorema de confronto. Deixa aqui. Vou escrever ele aqui simplesmente para lembrar o que era o teorema do confronto, né? Em R, ou seja, em uma variável. Aqui em cima. Teorema de confronto em R. Simplesmente em R, para lembrar, né? Então, lembrando que se a gente tinha uma função f, que era menor ou igual que uma função g, menor ou igual que uma função h, né? Em R, uma variável, né? E se o limite dessa função, quando um x ia para o número a, de f de x, né? É igual ao limite, quando x vai para a da função h de x, né? Então, o limite, quando x vai para a da função g, vai ser igual, né? Vamos supor que aqui, eu esqueci de escrever. Tá? Se esses dois limites são iguais a L, então o limite da função g que está entre elas duas vai ser L também. Tá? Isso lembremos que a gente já viu esse teorema, né? Teorema de confronto, quando estamos em uma variável. Agora vai acontecer a mesma coisa, só que quando estamos com duas variáveis. Tá? Ou seja, aqui de novo, teorema de confronto, vou aqui dividir. Então, agora teorema de confronto em R2, ou seja, em duas variáveis. Se a gente tem uma função f que é menor que uma função g, menor que uma função h, em R2, e se o limite, quando x, y, porque agora estamos com duas variáveis, a, b, de uma função f de x, y, é igual ao limite de uma função x, y, que vai para a b, de h de x, y, é igual a L, então, o teorema de confronto diz que o limite da função que está no meio delas,
Esse teorema também se conhece como o teorema do sanduíche, tá? Aqui é a G. É igual a L. Bom, esse é o teorema do confronto, tá? Então, vamos aqui calcular. Agora, até aqui a gente tem que calcular os limites que não existem, né? Agora, vamos a calcular um limite que existe. E como calculamos um limite que exista? Então, no lugar de ver tantos caminhos, os infinitos caminhos, o que a gente faz é aplicar, nesse caso, esse teorema. Bom, então vamos fazer aqui o seguinte. Então, simplesmente para começar, né? Se x é zero ou y é zero, o que obtemos? Que esse limite, vou escrever assim, dessa função, também vai ser zero, né? Nesses casos. Se vocês pensam também, isso aqui, né? Que a gente faz y igual a x, né? E vocês calculam esse limite, vocês vão ter que esse limite vai dar zero também. Tá? Vocês podem verificar. Quando x é igual a y, vocês calculam, isso vai dar zero. Bom, acontece se a gente pensar naquele outro caminho, se x era igual a y ao quadrado, né? Nesse caso, então, a gente obtém que o limite dessa função também vai dar zero. Tá? Ou seja, qualquer caminho que vocês pensem vai dar zero. Então, quando você já tenha muitos caminhos que essa função dê zero, ou dê aquele valor, em todos os casos está dando zero. Então, aí a gente pode pensar que esse limite vai dar zero, né? Mas como mostramos que esse limite é zero? Então, temos que achar, essa vai ser nossa função g. Né? Ou seja, aqui vai ser nossa função g. Então, temos que procurar duas funções, uma f e uma g, né, que satisfaçam essas desigualdades, e tais que o limite da f e o limite da h, né, sejam iguais. Se isso acontecer, então o limite dessa função que está no meio vai ser igual, né, a ele. Então, como fazemos isso? Então, vamos aqui escrever. Então, primeiro observamos uma coisa, observação. O que acontece com y quadrado? Ele é menor ou igual que y quadrado mais um número positivo, né? Temos ele mesmo, e se a gente adiciona um número positivo, então esse novo número vai ser maior que y quadrado. Tá? E daí, a gente o que obtém? Que raiz de y quadrado, então se a gente tirar a raiz a ambos os lados, lembramos que raiz quadrada é uma função crescente, né? Então, como é crescente, a gente pode aplicar a raiz a ambos os lados. Ficamos com raiz de x quadrado mais y quadrado. Observem que até aqui a gente obtém, né, o denominador dessa função. Tá? Bom, pronto, então vamos a deixar outra coisa. Aqui temos raiz, né, de y quadrado. Isso é quem? Isso é o valor absoluto de y. Então, o valor absoluto de y é menor que x quadrado, mais raiz, né? X de y quadrado e x quadrado. Bom, então, deixamos até aqui isso. Bom, e agora vamos a fazer o seguinte. Vamos a tomar nossa função e aplicamos valor absoluto a ela. Ou seja, vamos fazer isso aqui. Desculpa. Obtemos aqui 0 vai ser menor ou igual que o valor absoluto de nossa função. Tá? Então, temos isso por um lado. Aqui aplicamos simplesmente as definições do valor absoluto. Então, lembrem que se temos o valor absoluto de um quociente, isso é simplesmente fazer o valor absoluto do numerador sobre o valor absoluto do denominador. Só que o denominador é uma raiz positiva, né? Então, aplicar o valor absoluto é simplesmente deixar ele quietinho aí. Tá? Então, a gente obtuvo isso aqui. Isso aqui também se pode reescrever como? Como o valor absoluto de x vezes o valor absoluto de y, tá? Isso é outra propriedade do valor absoluto. Aqui sobre x quadrado mais y quadrado. Bom, agora observem aqui.
esse, vou escrever aqui em vermelho, isso. Observem aqui, a gente tem esse valor absoluto de y, né? E aqui temos que o valor absoluto de y é menor que essa quantidade. Ou seja, toda essa quantidade vai ser menor ou igual que, aqui, menor ou igual que, esse x fica quietinho, tá? Y, valor absoluto de y, observem, é menor que essa quantidade. Então, a gente pode colocar aqui, aquela quantidade x quadrado mais y quadrado. E tudo está sendo dividido por aquela raiz. X quadrado mais y quadrado. Bom, já vem que aí a gente pode cancelar, né? Essa raiz com essa raiz. E aí o que obtemos? Temos que isso é o valor absoluto de x. Bom, então isso implica o quê? Isso implica que nossa função, quando a gente aplicou o valor absoluto, né? Esse aqui. Esse aqui. E ela é menor ou igual que esse aqui, né? Aí, observem aqui, né? Temos essas desigualdades. Aqui, essa é uma função que vai ser uma função f. E essa aqui vai ser uma função que vai ser uma função h. Né? Observem que o limite dessa função f, quando x, y vai para 0, 0, isso vai para onde? Para 0. E o limite da função, né? Esse aqui, que vai para 0, 0, do valor absoluto de x, vai para onde? Para 0. Observem, temos que essa função f e essa função h, elas vão para 0. Então, pelo teorema do confronto, né? Teorema do confronto, a gente tem que o limite, vou escrever de novo aqui. Isso, quando xy vai para 0, 0. Bom, isso vai para onde? Vai para 0. Isso graças ao teorema do confronto, tá? E se lembremos que o valor absoluto é uma função contínua, né? Então, a gente pode colocar o limite dentro do valor absoluto. Opa. 0, 0, né? É nossa função xy sobre raiz de x quadrado mais y quadrado igual a 0, né? Ou seja, o que está dentro do valor absoluto vai para 0. Ou seja, temos que o limite, quando x e y vão para 0, 0, de x e y sobre raiz vai para 0. Tá? E assim é que a gente mostra esses limites, utilizando esse teorema, o teorema do confronto. Tá? Então, até aqui o que a gente tem feito. Para mostrar que um limite não existe, a gente utiliza vários caminhos, né? Ou seja, se x é 0, ou se y é 0, ou se y é igual a x, ou x é uma função de y dessa forma, ou vice-versa. Tá? Por exemplo, aqui nesse caso, a gente poderia ter feito isso aqui. E nesse caso, a gente obtinha a mesma coisa, que o limite ia ser 0. Bom? Então, primeiro verificamos isso. Se a gente, em cada caso, viu que todos esses limites são iguais, então, aí a gente já tem que utilizar esse teorema aqui, ou esse aqui, que na verdade estamos em R2, né? E pronto, então aí a gente tenta calcular essa desigualdade dessa forma, e como uma função, por um lado, vai para 0, e aqui vai para 0 também, então a função da metade vai para 0. Isso pelo teorema do confronto. Bom? Tá, então esse é um exemplo de quando esses limites existem. Então, vamos aqui. Agora vamos a calcular esse limite. Esse limite também existe, tá? E é 0. Então, se vocês quiserem, vocês podem calcular o que acontece se x é 0 ou... Não, vou escrever assim. Se x é 0
o limite dessa função, se vocês observam, vai ser zero, obviamente, né? Aqui x é zero, o numerador vai ser zero, então tudo vai ser zero. Mesma coisa, se y é zero. Se y é zero, obviamente, esse limite dessa função também vai para zero. Bom, se a gente pensa nas diagonais, x igual ou y igual a x, então vocês podem ver que esse limite também vai dar zero. Tá? Outra coisa, se vocês passam esse outro caminho, ou, né, isso aqui vai dar zero também. Então, vocês podem verificar isso. Em qualquer caminho que vocês escolham, sempre vai dar zero. Tá? Mas como mostramos que, na verdade, esse limite vai para zero, aí, de novo, utilizamos o teorema do confronto. Tá? Então, aqui, deixa aqui, né? Então, a gente vamos ver o que acontece com essa função. Essa função 3x² por y sobre x² mais y², né? Ela se pode reescrever como 3x factor, né, de xy sobre x² mais y². Tá bom? Pronto. Agora, aqui vamos utilizar uma desigualdade, tá? Essa é uma ferramenta que vocês podem utilizar, tá? Vai ser chamada a desigualdade de Jung, ou Jung. O que diz essa desigualdade? Que aí, se a gente tem dois números, A e B, né? Eles se multiplicando. Então, eles sempre vão ser menores ou iguais que A elevado ao quadrado sobre 2, mais B elevado ao quadrado sobre 2. Tá? Essa é a desigualdade de Jung. De fato, aqui, como vocês poderiam mostrar isso aqui? Observem que se a gente tem dois números A, vou escrever aqui, os números A e aqui menos B, isso. Se vocês multiplicarem isso ao quadrado, isso sempre vai ser maior ou igual que zero, né? E se aqui vocês elevam ao quadrado, aqui vamos aplicar ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais, né, o terceiro, o segundo, desculpa, ao quadrado. Isso ainda é maior ou igual que zero, né? Observem aqui, a gente pode, esse número passar, estar subtraindo, né? Pode passar para o outro lado, e ficamos com A quadrado mais B quadrado, aqui C quadrado, que parece 1. E isso vai ser maior ou igual que esse aqui passou por outro lado, né? AB. Agora dividimos tudo por 2 e obtemos a desigualdade que queremos, que é a desigualdade de Jung. O Jung. AB. É a mesma, só que eu escrevi aqui com outro, do outro lado. Tá? Então, aí essa é a forma de mostrar essa desigualdade. Tá bom? Pronto, então, observem aqui. Queremos utilizar essa desigualdade para a nossa função. Observem que aqui temos o produto de x e y. Então, o produto de x e y vai ser menor ou igual que quem? Que observação. O produto de x e y vão ser menores ou iguais que quem? Que x² mais y ao quadrado vezes sobre 2, cada um deles. Pronto? Então, vamos utilizar isso. Então, temos nossa função original, que é isso aqui, né? Observem aqui. Então, a gente vai aplicar, de novo, o valor absoluto a essa função. Chama aqui e aplicamos o valor absoluto. Obviamente, ela vai ser maior ou igual que zero. Né? Porque aplicamos o valor absoluto e isso sempre vai ser um número positivo ou maior ou igual a zero, né? E aqui, então,
a gente pode reescrever isso como já tínhamos feito, né? 3, valor absoluto de x, vezes o valor absoluto de x por o valor absoluto de y sobre x quadrado mais y quadrado. Observem que aqui o denominador sempre é positivo, então o valor absoluto do número positivo sempre vai ser ele mesmo, né? Aqui o valor absoluto é 3, né? Porque ele é positivo. E aqui, já simplesmente, né? Temos aqui x quadrado, né? X por x. Tá bom? Agora, aqui, tá? Aqui, na verdade, a gente está fazendo isso aqui. X, por y, né? Bom, e aqui, então, isso é menor ou igual que quem? Isso é menor ou igual que 3, valor absoluto de x, e esse produto aqui, vou aqui fazer vermelho, né? Esse produto aqui é menor que esse aqui, ou seja, esse aqui é menor. Ah, outra coisa, né? Observem que isso aqui podemos reescrever como meio fator de x quadrado mais y quadrado, né? Tem um denominador comum. Então, aqui ficamos com 1 meio fator de x quadrado mais y quadrado sobre quem? Acho que ele estava aqui, né? Sobre x quadrado mais y quadrado. E observem que a gente pode cancelar esse e esse aqui. Isso dá quanto? Isso dá 3 meios por o valor absoluto de x. Samuel, estamos utilizando essa desigualdade aqui, ó, a desigualdade de Jung. Tá? A desigualdade diz que se você tem dois números, então o produto desses dois números vai ser menor ou igual que o quadrado sobre 2, mais o quadrado de b sobre 2. De onde vem essa desigualdade? Vem daqui, dessa observação. Observe que aqui a menos b ao quadrado, né, é maior ou igual que zero. Lembre que o quadrado sempre é maior ou igual que zero. Tá? Aqui a gente desenvolveu esse quadrado, né? Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Isso aqui ainda sigue sendo, continua sendo esse quadrado, né? Então, isso é maior ou igual que zero. Agora, esse menos 2ab passa por outro lado, né? Deixamos aqui. E agora dividimos todo por 2. Pois esse 2 está multiplicando aqui, passa por outro lado a dividir. Tá? Essa desigualdade é essa mesma aqui, só que eu escrevi ao contrário. Tá? Observe, AB é o menor que A quadrado sobre 2 mais B quadrado sobre 2. Bom, então aqui obtemos o seguinte. Temos que aqui, o valor absoluto de x por valor absoluto de y, esses são dois números, né? A e B. São menores ou iguais que A quadrado mais, sobre 2, desculpa, mais B quadrado sobre 2, né? Observem que aqui, né? O valor absoluto ao quadrado, né? Isso é o mesmo que x quadrado, porque são números positivos, né? Então, é por isso que aqui podemos tirar o valor absoluto nesse caso. Tá? E aqui, como é um denominador comum, aquele meio, então a gente pode tirar ele. Tá? A gente está tirando esse 1 meio para fora. Ficamos dessa forma. Então, observem, esse aqui é menor ou igual que esse aqui, né? Menor. Observem que aqui está menor ou igual. Menor ou igual que esse aqui. Nada. Pronto. Então, esse aqui, né? Vai ser menor ou igual que esse aqui como meio. Tá? Pronto. E daí, então, esses vão embora e ficamos com 3 meios, né? Por x. Então, até aí o que temos feito? Aqui eu escrevo, portanto, né? O logo. Esse aqui, né? Temos esse é menor ou igual que esse aqui, que é 3 meios por valor absoluto de x. Pronto, então, daí observemos. Essa função aqui vai ser a função f, essa aqui vai ser a função h. Né? E observem que quando a gente faz o limite, quando x e y vão para 0, 0, da função 0, que é f, né? Isso é igual ao limite quando x e y vai para 0, 0, da função, aqui, escreve assim,
3 meios por valor absoluto de x. Né? Ou seja, aqui observem que não está y, então tudo bem. Então, aqui a gente calcula quando x vai para zero. E esse aqui, obviamente, vai para zero, né? Então, isso aqui dá para zero. Ela vai para zero porque uma constante zero, essa vai para zero. Bom, portanto, a que está na metade, que é a função g, né? Aqui eu escrevi pelo teorema do confronto, temos que o limite dessa função, quando x e y vai para 0, 0, tira aqui, é isso aqui mesmo. Isso aí, o teorema de confronto, né? Vai para 0. Pronto. Essa é outra forma de calcular limites, tá? Utilizando aquele teorema do confronto. Bom? Pronto. Então, aqui, se eu der junto, pronto. Tá? Agora, esse aqui. Determine o limite se existir, ou mostre que o limite não existe. Será que esse limite existe? Observem, lembremos que esse aqui é um polinômio em x, né? E esse aqui é um polinômio com variáveis x e y. Lembremos que todos os polinômios são funções contínuas. Portanto, calcular um limite de uma função contínua é simplesmente fazer o seguinte, né? Vamos supor que isso aqui é essa função, a função, essa é a função f de x e y, né? Observem que tem duas variáveis, f de x e y. Então, calcular esse limite é simplesmente fazer f do ponto onde estamos calculando. F de 1, 2, né? E quem que é f de 1, 2? Então, quando x é 1, então a gente coloca aqui 5 vezes 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, vezes y é 2, né? Ou seja, 2 ao quadrado. Então, a gente calcula, isso aqui vai dar 5, e esse aqui vai dar, né, 4. Então, esse limite aqui vai dar 1. Tá? Essa é outra forma de calcular limites. Quando vocês têm funções, observem que, né, são contínuas. Ou seja, não temos problemas se x toma outros valores. Tá? Bom, acho que aqui esqueci de fazer outro exemplo. Aqui era o outro exemplo. Era o limite quando x, y ia para o número 1, 2. Também, né? De x quadrado, y quadrado, menos x cubo, y quadrado, mais 3x, mais 2y. Tá? Essa função. Observem que aqui não temos problemas com os valores de x e y quando x é 1, quando y é 2. Então, calcular esse limite dessas funções é simplesmente calcular os valores do ponto. Então, aqui, como x está quadrado, então vai ser 1 quadrado por 2 ao quadrado, menos 1 ao cubo por 2 ao quadrado, mais 3 por 1, mais 2 por 2. Então, calculando, aqui isso vai dar 4, aqui vai dar menos 4, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4 de novo. Deixa eu ver aqui, acho que eu fiz. Aqui era, desculpa. Tá, tudo bem. Tudo bem. Então, aqui isso vai dar 4 menos 4, 0, né? Mais isso aqui, isso vai dar 7. Bom, percebem que essa função não tem problemas, então a gente pode simplesmente calcular os valores de x e y. Essas funções assim, né, são chamadas funções contínuas. Tá? Lembramos que era a definição de função contínua? Lembramos que MR é continuidade. MR, uma função era contínua quando fazíamos isso aqui. Era contínua A. Se a gente calculava esse limite, e esse limite era igual a f de A. Quando isso acontecer, esse limite, né? Quando isso acontecer, essa função, a gente diz que ela é contínua no ponto A. Bom, agora quando a gente vai estar em duas variáveis, vamos ter a mesma noção. Uma função f de duas variáveis é dita contínua no ponto AB, se esse limite, quando vamos para o ponto AB, essa função é igual a f avaliada em AB.
Bom, então a gente diz que essa função f é contínua em D, onde D é um conjunto, né? Se essa função f for contínua em todos os pontos de AB, de D, desculpa. Bom, essa é a definição de continuidade. Aqui temos esses dois exemplos. Essa função é contínua, então calcular esse limite é simplesmente calcular essa função avaliada no ponto 1, 2. Você vê que essa função aqui é contínua em todo o plano, ou seja, em todo o R2. Mesma coisa com essa função aqui. Esses são exemplos de polinômios em R2. Temos aqui exemplos de funções contínuas. Então, uma função polinomial de duas variáveis, como a gente já viu, ou simplesmente polinômio, é a soma de termos da forma c, x elevado a m e y elevado a n. Onde aqui c vai ser uma constante e m e n vão ser números inteiros não negativos. Tá? Então, um exemplo, aqui temos esse polinômio. Tá? Observem aqui, x elevado a 4 mais 5x ao cubo, y ao quadrado mais 6x, y elevado a 4 menos 7y mais 6. Tá? Observem que em cada caso, esses termos são termos da forma c, x elevado a m, y elevado a n, em cada caso, né? Isso, então, é um exemplo de uma função contínua, polinômio. Outro exemplo de funções contínuas, podem ser essas funções aqui, como já tínhamos trabalhado, funções racionais. Aqui, essa função é contínua onde? Ela é contínua, ou está bem definida, em todos os R2, em todo o plano R2, exceto onde? Onde x e y são diferentes de zero, né? Então, aqui essa função. Essa aqui, contínua, em R2, ou seja, ela é contínua no plano. E essa aqui é contínua no plano, em R2, só que temos que girar o problema, onde que temos problemas quando x é zero e quando y é zero. Ou seja, em todo o plano, exceto a origem. Tá? Então, esses são exemplos de funções contínuas. Só que aqui temos um problema, um ponto que é 0, 0. Bom, vamos aqui fazer, por exemplo, esse limite. Esse era que eu estava calculando anteriormente. Esse a gente já fez. Ah, não, esse é outro, A gente calcula esse limite. Se essa é a nossa função f de x e y, tá? Então, esse limite é, na verdade, f de 1, 2, Por quê? Porque isso é um polinômio e o polinômio é uma função contínua. Então, é simplesmente fazer f de 1, 2. E isso é quanto? Isso, então, aqui vai ser 1, 2 elevado, aqui é 1 quadrado, 2 elevado a 3, menos 1 ao cubo, 2 ao quadrado, mais 3 por 1, mais 2 por 2. Bom, isso aqui vai dar 8, menos 4, mais 3, mais 4. Vocês calculam esse limite, vai dar 11. Bom, essa é uma função contínua, então, calcular esse limite é simplesmente calcular a função no ponto 1, 2. Tá? Pronto? Agora, esse aqui, pergunta, onde que essa função é contínua? Então, ela é contínua onde? Vocês sabem? Onde ela é contínua? Então, observem o que acontece quando x, Isso. Ela é contínua, em todo o plano, girando a origem, ou seja, é fora da origem, como falou Samuel. Então, observem, o domínio dessa função f é o quê? Tá, vou escrever assim. Então, o plano girando a origem. Esse é o domínio, E como é uma função racional, então, ela é contínua no seu domínio. Então, f é contínua em seu domínio, onde df é esse aqui, em R2, exceto a origem. Tá bom? Pronto, agora
Observem essa função, né? Teve um ponto da prova, né? Que era parecido aqui. A gente tem essa função e ela é contínua girando a origem, né? O que acontece se a gente dá um valor nessa origem? Ou seja, se a gente define a seguinte função. Observem que é a mesma, né? Essa mesma aqui, só que agora vamos dar um valor a essa função em 0, 0. Será que ela é contínua? Observem uma coisa, essa função agora, essa nova função de g, né? O que é o domínio dessa função? O domínio dessa função vão ser todos os reais, ou desculpa, o plano. Por quê? Porque quando x e y é diferente da origem, temos essa função. E essa função é contínua, desde que x e y, obviamente, sejam diferentes de 0. Tá? E agora vamos dar o valor de 0. Quando estamos na origem. Tá? Por um lado, essa função está bem definida em todos os planos, em todo G2. Agora a pergunta é, será que ela é contínua? Lembremos que a gente, como é mostrar que ela é contínua? Será que isso aqui acontece? Isso. Isso aqui que seja contínua 0, 0, né? Observem que aqui, para todos os que são diferentes da origem, temos que essa função é contínua, obviamente. Agora, o que acontece aqui nesse ponto? Então, vamos ver se ela é contínua nesse ponto. Então, a gente calcula o limite quando x e y vai para 0, 0, da função g, x de x e y. Será que isso é igual? Será que isso aqui acontece? Lembremos que g de 0, 0, obviamente isso é 0, né? Será que isso aqui é verdade? Então, observem que se x e y são diferentes da origem, ou é diferente da origem, o que acontece? Essa função vira essa aqui, né? Por quê? Porque se x e y são diferentes da origem, então vamos já ficar com essa função. Então, temos o limite quando x e y vão para 0, 0. E aqui temos x quadrado menos y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Bom, a gente calculou esse limite, né? Lembra? A gente observa. Esse foi o primeiro exemplo da aula de hoje. A gente viu que calculávamos esse limite, né? Por em cima, por embaixo, e a gente obtuvo, desculpa, sim, por em cima, por embaixo, e a gente obtuvo que esse limite era menos 1. E a gente também calculou quando estamos por esquerda ou por direita, e esse limite a gente viu que era 1. Em ambos os casos, temos limites diferentes, né? Então, não existe esse limite. Então, aqui temos que esse limite, tá? Isso aqui não existe, né? Então, será que essa função é contínua? Não. Não é contínua em 0, 0. Mas ela está definida em 0, 0. Tá? Observem, está definida num ponto é diferente de dizer que ela é contínua naquele ponto, né? Lembrando, pelo menos, quando a gente estava em uma variável, tá? Lembramos que a gente poderia ter uma função que fazia isso aqui, né? Aqui tínhamos uma bolinha e por aqui está definida. E depois continuava dessa forma. Tá? Essa função é isso aqui, vamos chamar esse ponto A. E essa é a nossa função f, e essa era a f de A. Observem, essa função aqui é contínua em os pontos fora de A, né? E está bem definida em A, nos dá esse valor aqui. Tá? Mas o limite, quando x vai para A, de f de x, é diferente de f de A. Né? Observem que se vocês aproximam pela esquerda ou pela direita, esse limite vai dar esse valor aqui. Né? Mas
f en ese punto é f de A. Portanto, esse aqui, né, não é contínuo em A. Mas ela está definida em A. Tá? A gente tem essa mesma situação aqui, só que com duas variáveis. Essa função g está definida na origem, né? Está definida e esse valor é 0. E, por outro lado, temos que ela não é contínua em 0, 0. Tá? Está acontecendo um negócio parecido a esse aqui. Bom? Tá. Vamos continuar. Agora, essa aqui, essa função, será que essa função é contínua? Então, observem, quem que é o domínio dessa função f? Primeiro, o domínio dessa função f, a gente vê que é R2, né? Tudo plano. Essa aqui é contínua em todos os pontos, exceto 0, 0, né? Mas a gente tem essa função quando x e y é diferente da origem. Agora, quando x e y são iguais à origem, temos o valor 0. Portanto, essa função está definida na origem. Está definida, né? Agora, será que ela é contínua? Então, quando x e y é diferente de 0, obviamente, ela é contínua. Agora, o que acontece se x, ou estamos perto de x, y iguais a 0? Então, a gente tem que calcular esse limite, né? Quando x e y vão para aquele ponto onde temos problemas, né? Onde queremos que ela seja contínua. Então, calculamos, obviamente, como a gente está fazendo esse limite, x e y são diferentes de 0, da origem. Como são diferentes da origem, então ficamos aqui com essa outra função. Aqui vamos ficar com 3x² por y sobre x² mais y². Mas a gente já calculou esse limite, né? Esse foi esse aqui. Né? A gente calculou e utilizamos o teorema do confronto, lembra? E aqui a gente viu que esse limite era, pelo teorema do confronto, 0. Ó, então a gente já sabe que esse limite é 0. Isso aqui. Esse limite é 0. E 0 quem que é? 0 é f de 0, 0. Né? Observem, ou seja, o limite quando x e y vai para 0, 0 da função é igual a f de 0, 0, que é para onde está indo o limite. Portanto, a função, como ela é contínua em todos os pontos fora da origem, e agora, como ela é contínua na origem, então temos que f é contínua em todo plano, ou em R2. Bom? Então, essa é a noção de continuidade para funções de duas variáveis. Tá bom? Bom, agora vamos a passar para funções de 3 ou mais variáveis. Tá? E vamos a pensar nesse limite aqui. Observem, agora estamos fazendo que essas 3 variáveis, x, y e z, vão para um ponto A, B, C do espaço. Lembremos, estávamos primeiro nessa situação. Aqui. Aqui estamos com x e y, isso aqui é na R2, né? Ou seja, duas variáveis. Tá? A gente, então, estava calculando o limite quando x e y iam para o ponto AB. A gente viu que calcular isso, né? Calcular esse limite é calcular os limites em qualquer direção. Tá? Em qualquer direção. Isso aqui era o quê? Isso era o limite quando x e y vão para o ponto AB, né? A função f de A. E esse limite era ele. Tá? Agora, o que significa esse limite em 3 dimensões? E a gente vai estar agora no espaço. Nós estamos assim, nessa situação. Aqui vai ser x, aqui vai ser y, aqui vai ser z. Então, a gente está no espaço, num pontinho assim. Vamos pensar que essas são as coordenadas do ponto. Mais ou menos assim, né? Esse é o pontinho, tá? E esse aqui vai ser a altura. Vamos supor que
esse pontinho está aqui. Bom, e a altura, mais ou menos esse aqui, né? E esse vai ser o ponto A, B, C. Ou seja, tem uma coordenada em XA, coordenada em YB e coordenada em Z, C. Bom, então, calcular um limite nesse ponto no espaço é o quê? É a mesma coisa, a gente pode pensar, né? Pode pensar por em cima, por embaixo, né? Pelos lados também, ou de forma diagonal, ou podemos pensar, né, numa espiral que vai até lá, vai chegando até aí. Tá? Outros caminhos poderíamos pensar por aqui, né, assim, por aqui. Observem agora um ponto no espaço e vamos a ter infinitas trajetórias que vão para o ponto. Então, quando a gente tem que, em cada uma dessas trajetórias infinitas, né, infinitas trajetórias, o limite sempre vai ser igual, né? Então, nesse caso, a gente diz que o limite existe, tá? Isso é quando estamos com 3 variáveis. Agora, para 4 variáveis, né, a gente já não pode desenhar isso, porque já estamos fora do espaço, né? Estamos em 4 dimensões, então aí a gente não pode ver isso. Mas, com essas duas interpretações, a gente sabe o que quer dizer quando estamos calculando o limite de 4 variáveis, tá? Assim, podemos pensar para 3, 4, 5 variáveis ou mais, tá? Então, essa é a noção quando esse limite existe. Quando calculamos o limite em qualquer trajetória. E se em cada caso é igual, então o limite existe. Bom, aqui temos um exemplo. Observem aqui. Queremos calcular o limite quando o ponto x, y, z vai para a origem do espaço. Ou seja, estamos aqui nessa situação. Estamos nessa situação aqui. Estamos na origem, né? Na origem. Aí a gente poderia calcular, né? A gente pode vir por essa... Tá, aqui esqueci também. Estamos assim, né? Isso. Aqui vai estar x, aqui vai estar y e aqui vai estar z. Bom, a gente pode ver por aqui, né? Por aqui, dessa forma. Ou também por, né, caminhos que venham por aqui, assim, dessa forma. Tá? Cada caso a gente se está aproximando para esse limite, né? Para da origem. Bom, então aqui a gente pode calcular da mesma forma. O que acontece se deixamos uma variável ir para zero e que as outras fiquem fixas iguais a zero? Ou seja, o que acontece se a gente faz que y e z sejam zero? Então, esse limite vira como? Ficamos com o limite quando x vai para zero, né? E as outras duas são zero, né? Isso aqui vai para zero, 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 essa função. Então, se y e z são zero, então isso aqui vai ser zero, esse vai ser zero, e esse aqui vai ser zero, né? Então, ficamos com zero sobre x ao quadrado, né? Isso vai ser zero. Tá? Mesma coisa, esse mesmo limite acontece se a gente... Tá. O que temos feito aqui? A gente se está aproximando por aqui. Então, vou escrever aqui no azul. Estamos aproximando por aqui, por essa linha, né? Ou por essa aqui. Ou seja, pelo eixo x. Quando x é positivo, quando x é negativo. Em ambos os casos, esse limite está indo para zero, né? Bom, agora o que acontece se a gente pensa na outra situação? O que acontece se x é igual a y igual a zero? Isso é, deixa aqui, vou colocar isso aqui em azul e esse aqui em vermelho. Bom, em vermelho o que está acontecendo? X e y são zero. Então, quem está indo para zero? Z. Ou seja, a gente está indo aqui por em cima ou por embaixo, para a origem. Tá? Então, esse limite quanto dá aí? Então, a gente pode ver que esse limite vai dar quando 0, 0 e z, né?
está indo para 0, 0, 0. Dessa função. Então, essa função vira como? Então, como x e y são 0, então isso aqui vai ser 0, 0 e aqui 0, né? Então, ficamos com 0 sobre c elevado a 4. Porque 0, 0, né? E nesse caso vai dar 0 também. Tá? E o que acontece, tá? Essa é a primeira opção, primeiros caminhos, segundo, e aqui uma terceira opção. O que acontece agora se y é igual a... Não, desculpa. X igual a z. Igual a 0. Então, nesse caso, a gente se está aproximando por esses lados, né? Ou por aqui. Bom, então, o que acontece nesse caso? Esse limite vai ficar, né? Quando, aqui, então, aqui temos x e z, né? Então, x é 0, y se está aproximando para 0, e aqui temos z é igual a 0, né? E aqui temos nossa função, vai ficar como x e z são 0. X é 0, z é 0 e isso aqui é 0. Então, vamos ficar de novo com que esse limite é 0. Tá? Então, aí temos essas quantas possibilidades? 6. Uma por em cima, outra aqui, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, né? Essas possibilidades. Agora, o que acontece? Vamos já colocar esse caminho aqui, observa, né? Esse é 4. Uma quarta opção. O que acontece se a gente faz c igual a 0 e y igual a x? Observem, se z é 0, então a gente não tem altura para cima nem para baixo, né? Então, o que a gente está fazendo é se aproximar pelo caminho y igual a x, ou seja, quem que vai ser esse caminho aqui? Deixa eu aqui apagar. Isso. X e y, né? Esse vai ser esse caminho aqui, na verdade. Vou ficar com essa cor. Esse caminho aqui. X igual a y. Tá? Mas ele está no plano. Não sei se dá para ver. Agora sim. Tá? Essa linha aqui, ela está aqui, como se estivesse no chão. Tá? E a gente se está aproximando como? Se está aproximando por aqui. Opa. Por aqui e por aqui. Né? Por esses dois lados. Então, o que acontece nessa situação? Então, observem aqui. Se z é 0 e y é igual a x, então, aqui a gente vai ficar com o quê? Vamos já ficar com o limite quando x e y são iguais, né? São iguais e z é 0. E aqui, então, vamos obter aqui. Z é 0, né? 0, 0 e x é igual a y. Então, no numerador, vamos ficar com x ao quadrado, né? Sobre, aqui, z é 0, x é igual a y, e aqui vamos ficar com 2x ao quadrado, né? E esse limite quanto dá? X, 0, né? Isso vai dar 1 meio. Tá? Você vê, então, esse limite é 1 meio. Então, a gente obteve o quê? Esses caminhos que fazem que esse limite seja 0 e outro caminho que faz que esse limite seja 1 meio. Portanto, o limite não existe. Tá? E para calcular esses limites, quando existem, né, a gente faz de novo o uso do teorema de confronto, só que agora vamos utilizar quando estamos com 3 variáveis. Bom? Perguntas? Até aqui, dúvidas? Bom, tá. Então, observem aqui o que a gente já tem feito. Introduzimos as funções de 2 ou mais variáveis. Vimos que a gente pode calcular limites e vimos o que é a definição de uma função contínua, né? Agora, o que sigue? A gente vai definir como derivamos aquelas funções de 2 ou mais variáveis. Tá bom? Aí a gente vai introduzir o que é a derivada parcial de uma função de mais de 2 variáveis. Tá? Mas isso vamos ver na próxima aula. E já com esses temas, a gente já pode entrar o que são os multiplicadores de Lagrange, que vai ser o último que a gente vai estudar. Bom?
Vou aqui deixar de gravar a aula.